Olá, turma! Na nossa aula de História hoje, falaremos um pouco sobre a pecuária e a ocupação no interior. Na nossa última aula, nós falamos sobre engenho, sobre a plantação de açúcar. Nas aulas anteriores também, nós aprendemos sobre alguns movimentos durante o Brasil colonial. Movimento esse que foi muito importante para a criação de novas cidades no interior do Brasil. Quais foram esses movimentos? Os bandeirantes, os tropeiros e os vaqueiros. E eles foram importantes porque eles auxiliaram no surgimento dessas novas cidades nesses lugares mais distantes do nosso país. E o que eles faziam? Na sua grande maioria, eles comercializavam. Os vaqueiros, principalmente, eles ficaram responsáveis por cuidar do gado. E daí vem a pecuária no Brasil. Os vaqueiros foram responsáveis por expandir a pecuária no interior do Brasil. Como os senhores de engenho, eles queriam que o gado ficasse longe das fazendas, das plantações de cana-de-açúcar, porque o gado acabava destruindo essas plantações. Então, os vaqueiros levavam esse gado para mais longe do engenho. Então, lentamente, eles foram interiorizando o país, levando esse gado para o interior do país, povoando, criando novas cidades e expandindo assim a pecuária. Então, para onde que eles levavam esses animais? Eles os levaram para lugares distantes, onde havia bastante água e havia bastante campo de pastagem para o rebanho se alimentar. Com isso, foram surgindo as fazendas de gado. Em 1701, o governo português cria uma lei que proíbe a criação de gado próximo às plantações de cana-de-açúcar. Então, se o gado não podia ficar ali próximo da plantação de cana-de-açúcar, esses vaqueiros tinham que levar esse gado para o interior, para lugares bem longe. Então, cria-se assim, surge-se a pecuária no país. Mas lembram que o produto muito importante de comércio na época do Brasil colonial era o açúcar, justamente produzido nessas plantações de cana-de-açúcar. O açúcar valia muito dinheiro, principalmente porque ele era exportado para a Europa. Lá na Europa, ele era vendido por um valor muito alto. Então, os donos de engenho lucravam muito dinheiro com a venda do açúcar. Mas o gado, ele também começou a ter seu valor. Ele começou primeiro a ser utilizado nos engenhos, nas moendas. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver aqui esse moinho e aqui próximo tem gado. Esse gado era usado para fazer rodar esse moinho, que era muito grande e era muito pesado. Então, além da mão de obra escrava dos africanos, também se utilizava o gado para girar esse moinho e com isso a cana era prensada para sair aquele caldo e depois o caldo ia para a secagem para daí se fazer o açúcar. A carne e o leite também serviam de alimento para a população local. Então, também se utilizava a carne e o leite do gado. E uma outra parte do gado que era utilizada era o couro. Então, utilizava-se o couro para fabricar roupas, para fabricar chapéus, para fabricar calçados, principalmente os vaqueiros. E aqui nessa imagem, nós podemos ver os vaqueiros da época colonial e um vaqueiro dos dias atuais, porque essa profissão de vaqueiro ainda existe nos dias atuais, principalmente aqui na nossa região Nordeste. Então, olha só a vestimenta do vaqueiro da época colonial e a vestimenta do vaqueiro atual. Nós podemos perceber que essa vestimenta é muito parecida até os dias de hoje.
Então, nós temos o chapéu de couro, a jaqueta de couro, essa parte da frente de couro, que era para quê? Por que eles usavam essa vestimenta? Para se proteger dos espinhos. Uma vez que o gado vivia solto, então os vaqueiros precisavam entrar na mata, precisavam entrar na caatinga para capturar esses animais. Então, para se proteger, eles utilizavam o próprio couro do animal para não se ferir quando entrasse na caatinga. Ok, turma? Então, a nossa aula de hoje foi para estudar um pouco dessa pecuária, como surgiu a pecuária aqui no interior do país. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais da história do nosso país. Qualquer dúvida, pode estar à disposição de vocês. Agora nós temos uma atividade para ser resolvida no caderno. Qualquer dúvida, é só perguntar à Pro. Um beijo e até a próxima!